Senhor, meus irmãos. Estaremos estudando a lição 4 da Revista dos Adultos, Missões Transculturais no Novo Testamento. Tema do trimestre: até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, de forma gradual, temos estudado o tema sobre missões. Na lição passada falamos de missões no Antigo Testamento, que Deus sempre teve esse propósito de salvar toda a humanidade. Glórias a Deus, todas as nações, todos os povos, e usou Israel, para que ela pudesse ser ali, o centro irradiador da sua palavra, do seu reino. A gente viu que o povo de Israel falhou em alguns aspectos, e por isso Deus então agora transfere essa responsabilidade à igreja. E isso a gente vai ver claramente no Novo Testamento. Então, a missão que é de Deus, Deus tem essa missão de salvar todos, vai transferir ao seu filho, e seu filho agora à igreja. Glórias a Deus. Porque a igreja não está só. Ai de nós, A igreja conta com a ajuda do Espírito Santo. A história diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16, textual da Bíblia também, como nós sempre citamos. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja sucessora dessa sublime tarefa. A revelação de Deus é progressiva. No Antigo Testamento Deus agia de uma forma e agora envia seu filho como missionário, ou seja, com essa função de anunciar a mensagem do reino, de fazer discípulos. Jesus claramente é o nosso modelo maior e ele nos dá essa incumbência agora de fazer o que ele fazia, ir para todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando todas as nações, ou seja, fazendo discípulos. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são revelar o Deus missionário no Novo Testamento, mostrar as missões dos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, e enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. A leitura bíblica em classe se encontra em Isaías 61, 1 e 2, Lucas 4, 17 a 20. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Lucas 4. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Glórias a Deus. Jesus, então, demonstrando ali que aquela profecia estava se referindo a ele. Glórias a Deus. Todo mundo assustado, olhando para Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, o Senhor veio cumprir essa importante missão e nos dá também a incumbência de cumprir a grande comissão, fazer aquilo que Jesus começou. A igreja, então, tem essa ordem de dar o prosseguimento. Então, tudo é missão, tá vendo? Nós já temos dito, tem crente que não gosta de missão, mas missão é o oxigênio da igreja. Foi para isso que ela foi criada, louvado seja o nome do Senhor. E a introdução diz: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, João 20, 21. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade, que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. O Senhor nos chamou, vinde todos que estão oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, mas também não só isso. Deus não só nos deu o perdão, nos tirou o fardo, mas também agora ele nos chama para irmos
para segui-lo, né? Vinde após mim, ou seja, aquele que está seguindo a Jesus tem essa incumbência também de ir pescar ondas, de ir fazer aqueles pescadores de peixes serem agora pescadores de homens, como todos nós temos também esse chamado, glórias a Deus. E a gente vê que o Novo Testamento inteiro vai ter esse teor missionário. Primeiro tópico, Deus missionário revelado no Novo Testamento. Primeiro subtópico, a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de Deus missionário, aquele que envia. Está lá em João 20, 21 e João 3,16. Está dizendo assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 3,16. Deus amou o mundo da maneira que enviou o seu Filho. Então, ele envia e agora, Jesus também nos envia. Bendito o nome do Senhor. Essa missão, é de Deus, que o seu Filho vem fazer e agora a igreja vai fazer também, em continuidade, a obra do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nós somos o corpo de Cristo. Para que o corpo serve? Para fazer as obras de Cristo, daquele que nos enviou. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Nós já estudamos, no Antigo Testamento a missão era centrípeta. As nações viriam a Israel e iam conhecer o Deus de Israel. Só que Israel falhou, Israel deixou-se influenciar, em vez deles influenciar as nações ao seu redor, foram influenciados. Imitaram o mundo, tomaram os deuses do mundo, pecaram na idolatria. A idolatria ela vai ser a porta para todos os outros pecados, injustiça, violência, imoralidade sexual. Então, a gente vê que eles, em vez de influenciar, foram influenciados. Pecaram nisso. Outra coisa foi a questão étnica, que eles se fecharam também, achando que eram especiais, melhores que os outros. Então, como já vimos, são erros que hoje a igreja que está na incumbência de fazer a missão não mais centrípeta, mas centrífuga, ou seja, não mais esperar que as nações venham até ela, mas ela tem que ir, as nações, ela tem que ir no bairro, ela tem que estar além das quatro paredes do templo. Então, essa missão que agora é centrífuga, e nós com essa incumbência não podemos cometer os mesmos erros de Israel, ou seja, nem se contaminar, nem imitar o mundo, nem ser influenciado pelo mundo, mas sim influenciá-lo, e nem também se achar como o mais importante ou achar tão especial que os outros não merecem salvação. Só quem está na igreja que merece. E às vezes a gente se torna orgulhoso, egoísta e acaba deixando de fazer a nossa obra. E falhamos da mesma forma como Israel. Segundo subtópico, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Glórias a Deus. Jesus veio para os seus não aceitaram. Mas Jesus deu a todos aqueles que o aceitassem poder ser chamado filho de Deus. Somos a igreja, somos o povo de Deus, filhos de Deus. Temos essa missão, aleluia, corpo de Cristo, então várias responsabilidades recaem sobre nós. Glórias a Deus. Ou seja, nós somos agora o povo de Deus, a igreja. Israel tem as promessas, Deus vai cumprir, Deus vai salvar ali o remanescente, mas está em stand-by. Estamos na dispensação da graça. Deus cortou os ramos originais e enxertou os zambujeiros, Glórias a Deus. Um dia Deus vai consumar todo o pacto, todas as promessas a Abraão. Mas hoje a igreja está nessa frente e precisa agir com essa responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência. João 3,16. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Não. Talvez alguém poderia questionar que ele deixava sua pátria, sua nação, esse David Livingstone, e foi ser missionário na África. Mas ele tinha essa importante verdade no seu coração. Se Deus não poupou nem seu filho, só tinha um gerado, ele enviou para ser um missionário, para ser morto aqui na cruz.
Então ele também se sentia como Paulo, né? Prega o evangelho, me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não fizer. Então ele era constrangido pelo Espírito Santo a ir fazer a obra e olhava para Jesus. Glórias a Deus, o exemplo de Jesus, o primeiro e o maior missionário. E o terceiro subtópico é a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, anunciar o Evangelho a toda criatura, né? Até a volta de Cristo, a Igreja tem que estar fazendo esse trabalho. Claro que para Jesus voltar, não depende disso. A volta do Senhor, o arrebatamento da Igreja é iminente. Glórias a Deus. Sinais são sinais que se intensificam. Então não falta nada para Jesus voltar. Mas até lá, nós temos que estar incumbidos na nossa missão, anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão que passou a Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Amém? A Igreja não é só para adoração, a Igreja não é só para buscarmos a Deus, né, sua presença e receber dele galardões. A Igreja, ela foi criada com o importante papel de dar continuidade à obra missionária do Senhor Jesus e por todo mundo pregar o Evangelho. Glórias a Deus. Fazer discípulos, sim, fundamental. Não é só anunciar e as almas só aceitam a Cristo e deixar. Tem que cuidar, tem que fazer o discípulo. Segundo tópico, missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Vamos constatar que o Novo Testamento é todo missionário. Nos Evangelhos, de acordo com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Isaías 61, 1 e 2, né? O texto que nós lemos na leitura em classe. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. João 8, 32, 36, pois sereis a verdade, né? A verdade vos libertará. E não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, né? Marcos 16, 15, 18, todos vão terminar com essa ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Ensinai todas as nações, fazer discípulos. Todos os evangelhos, 4 evangelhos, terminam com essa ordenança. Eis a natureza missionária deles, né? Então a gente vê a natureza missionária do próprio Jesus sendo enviado, treinando a igreja, louvado seja o Senhor, anunciando a mensagem do reino e, por último, nos dando essa hora para irmos fazer missão, fazer essa obra. E eles iriam se capacitar, seriam dotados de poder do alto, de Atos ali, e que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E seriam, né, então, testemunha a partir dali, tanto em Jerusalém, como em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Isso deixa claro que a missão é concomitante e ela tem que ser local e transcultural, louvado seja o Senhor. No segundo subtópico, nos Atos dos Apóstolos. Então, vimos os evangelhos, vamos falar de Atos. Os missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou o eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas. Então, Filipe é considerado aqui o primeiro missionário transcultural. A igreja ainda estava meio presa ali em Jerusalém, né? Não saía, né? Mesmo depois que Pedro, né, prega ali, cerca de 3.000 almas aceitam Jesus, a gente sabe que ali havia muitos estrangeiros, muitos judeus de outras partes, glórias a Deus. Mas Filipe, né, Deus dá essa incumbência dele pregar. Ele é eunuco de Candace, né, ou seja, da Etiópia, aleluia, anuncia o evangelho, explica, né, o que ele estava lendo, o que ele não estava entendendo. Ele chega a crer até o ponto de querer ser batizado, foi batizado e foi para a sua nação. Então, a palavra foi embora, glórias a Deus. E conforme a geografia antiga, a Etiópia seria o extremo sul, né, do mundo conhecido. Então,
foi até a extremidade da terra nesse sentido. E também Filipe vai para Samaria, né? Já pregar. Então Filipe já está obedecendo o ir de Jesus. A gente vai ver que depois a igreja só sai mesmo depois da morte de Estevão com a perseguição, né? Então a igreja é perseguida e a perseguição foi para chacoalhar ali a igreja, porque eles estavam só, né, no seu reduto ali, só fazendo missão local, mas era para fazer a missão transcultural. Filipe já foi, né, um expoente, glórias a Deus. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente de sua nacionalidade. Atos 10, 34, 35, 11, 17, 18. Então Pedro também tem essa experiência de que Deus manda ele ali a casa de Cornélio, né? Ele vai pregar na casa de um romano. Ele teve aquele receio primeiro, mas Deus dá a revelação a ele de que o que Deus purifica é purificado. Então, ele vai naquela casa, já estava esperando ali, Deus já havia revelado, eu tinha mandado chamar Pedro, e ele prega a palavra e as pessoas creem, são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas e também, aleluia, são batizados nas águas. Então, Pedro também teve essa experiência de que o evangelho não era para ficar só para os judeus, glórias a Deus. Também antes, em Samaria, também os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Então Deus estava demonstrando que todo o evangelho, toda a mensagem era para todas as pessoas e todo crente tem que fazer esta obra. E terceiro subtópico, nos Atos dos Apóstolos. Os missionários Paulo e Barnabé. Atos vai mostrar a ação da igreja missionária, né? Já vimos aqui Pedro e Filipe, vamos falar agora de Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Atos 9, 15, 16, 3, 8, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2, 11. Em Atos, vemos que, através do seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que, após ter sido enviado pelos apóstolos da Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Glórias a Deus. A igreja, né, nasce ali, através daqueles crentes dispersos que saem pregando e chegam então a Antioquia, né, as pessoas creem, recebem ao Cristo. A igreja de Jerusalém manda Barnabé, e Barnabé, né, já vai buscar Paulo. Né? Paulo já havia se convertido, já estava há alguns anos ali em Tarso, passou um período na Arábia, estava agora em Tarso. Barnabé vai buscá-lo para ajudar nesse trabalho. E a igreja se desenvolve, cresce. A Bíblia diz que havia ali, depois de algum tempo, né, doutores e profetas. Então, uma igreja estruturada, uma igreja cheia da palavra, e também o Espírito Santo agora usa, né, aquela igreja para ser a primeira igreja missionária. De Antioquia sai, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para aquela obra, e o evangelho vai ser pregado em todas as nações conhecidas daquele período. Glórias a Deus. E sem nenhum recurso moderno como nós temos hoje, carro, avião, nada disso. A pé, de jumento, de barco, o evangelho alcançou todas essas nações conhecidas daquela época. Nós, muitas das vezes, não estamos nos esforçando muito como eles fizeram, com todo o ímpeto, e nós precisamos buscar mais, alcançar as vidas, as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Como tem dito, essa lição desse trimestre é um despertamento da igreja. Voltar a praticar as primeiras coisas, voltar ao primeiro amor. E o terceiro tópico, a missão cumprida nas cartas no Apocalipse. Então, todo o Novo Testamento a gente vê que realmente revela esse Deus missionário, propósito do seu Filho e papel da igreja. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Se ele escreveu uma carta é porque já tinha uma igreja. E se já tinha uma igreja é porque ele passou ali primeiro como missionário, formando aquelas igrejas, ou outros crentes também, fundaram igrejas, e ele agora estava
cumprindo a segunda parte, né? Além de pregar, ele continuava ensinando e as cartas serviam para isso, né? Então, instruir nos assuntos doutrinários e práticos, fazendo com que os crentes fossem edificados, aprendessem a respeito do reino, louvado seja o nome do Senhor, e a respeito da revelação da palavra de Deus. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Formamos agora um único povo, a igreja. Quem? Aqueles que se convertem a Cristo, tanto gentil como judeus. Agora é um povo só, chamado igreja. Para isso, essa verdade ensinada na carta aos Efésios. As cartas a Timóteo e a Tito, lidas especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. A igreja tem essa incumbência, né, de formar discípulos e formar liderança. Né? Nenhum líder que não vai gerar uma nova geração, ele vai prosperar, ele vai realmente estar sendo eficaz na sua missão. Porque vai que ele morre, né, ou é transferido. A igreja vai acabar, tem que se formar a liderança local. Tudo isso cumprindo, então, o comissionamento que Deus dá à igreja, né? E para todo mundo ensinando. E no segundo subtópico, nas cartas gerais. Então, vimos nas cartas paulinas, vamos ver nas demais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus, demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. Hebreus 7, 19 e 22. A qual, uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. Hebreus 13, 20. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vida do Senhor Jesus. Né? Então, todas as cartas foram produzidas porque a obra missionária já tinha gerado frutos, já havia igreja, já havia crentes para serem alvo dessa palavra, desse ensino, aleluias, de toda essa instrução. E também no Apocalipse, sobre o tópico 3. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, 9 e 10, 7, 9, 11 e 15. Né? Então, em Apocalipse tem a conclusão. Quando João vê, né, que ninguém era digno de abrir o livro, desatar os selos, aparece um aleluia que foi morto, né, e reviveu, aleluia, e que o seu sangue comprou homens de toda a tribo, raça, língua, nação. Glórias a Deus. Então, cumpre-se, aleluia, o objetivo de Deus, aleluia, na glória de Cristo, que o seu trabalho não foi em vão e a igreja também vai contemplar, aleluia, e vai receber galardões um dia perante o Senhor pela obra que tem feito. Concluindo, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único Filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nascem do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Né? A missão de Deus, transferida ao seu Filho, transferida à igreja, aleluia, com a ajuda do Espírito Santo. Temos que ter amor por esta obra. Louvado seja o nome do Senhor, e não podemos esfriar. Louvado seja o nome do Senhor, e nem deixar de cumprir o mandamento de Deus. Amém? Na próxima lição, uma perspectiva pentecostal de missões. Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te louvamos pela tua palavra que vem nos despertar. Aleluia. Vem nos tirar, Pai. Aleluia.
do conformismo, da nossa zona de conforto, Pai, para que nós possamos estar imbuídos nessa missão que o Senhor transferiu para a tua igreja. Nos ajuda. Aleluia, nos capacita, nos enche do teu Santo Espírito, Pai. Aleluia, nos desperta cada dia para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.